vocês, como que é esse lado financeiro? Vocês já explicaram que no doutorado vocês estão ganhando, você está no modelo de startup ali e tal, mas como que é para chegar aqui, pensando principalmente em alguém que não tem condição, às vezes não vê a possibilidade que pode chegar aqui, como é que é um pouco dessa trilha, o que vocês tiveram, que vocês têm referência, que dá para chegar aqui para a galera entender, porque tem essa barreira do acesso, né? A galera vê Estados Unidos, dólar, uma faculdade tipo uma das top, e parece que é impossível. Vocês estão aqui, aí eu queria entender um pouco disso. Então, eu posso começar. Eu acho que eu vou falar mais do pessoal que quer fazer nas áreas científicas, né? Que é a parte que me toca. Existem alguns elementos que são muito importantes todos termos para conseguir tentar, né? Por que eu digo isso? Porque eu tenho plena convicção de que não vai ser todo mundo que tentar que vai conseguir chegar aqui. Sim. Isso a gente tem que reconhecer. E eu acho que não é apenas mérito. E provavelmente não é apenas mérito. Envolve muitas outras questões. Qualquer área, né? A gente vai falar de um jogador de futebol. Exatamente, exatamente. O cara pode ser um gênio, não necessariamente vai conseguir chegar aqui. Eu acho que a gente também é muito privilegiado. Com certeza. E sorte mesmo de ter conseguido estar no lugar certo, na hora certa, para estar aqui. Então, queria começar falando isso. Disclaimer. Mas eu acho que, assim, pelo menos nas áreas científicas, é muito importante a pessoa ter alguma experiência técnica antes. Então, eu tenho contato muito com gente hoje em dia que recebe. Inclusive, a minha professora, ela é parte da seleção de alunos que entram no PhD de Harvard em conjunto com o MIT. Existe um PhD que é MIT e Harvard, os dois. Caraca, a junção dos dois. E ela é da comissão. Cara, se você tem um artigo publicado, né, é muito importante. Então, por exemplo, alguém que está na graduação agora, eu recomendo você se envolver com pesquisa, fazer uma iniciação científica. Eu mencionei para vocês lá no início que eu fiz iniciação científica e isso mudou minha vida. Infelizmente, eu não publiquei artigo naquela iniciação, mas muitas iniciações científicas te dão a oportunidade de publicar um artigo científico. Cara, isso faz maior diferença, porque imagina você recebe um júnior e pega um currículo assim dessa pessoa júnior e vê, cara, esse cara foi validado por outros pesquisadores. Ué, ele escreveu um artigo que está publicado. Eu posso agora dar um Google e acessar. Que é open source no sentido que está listado na internet. Às vezes não é open source, não, tem que pagar. Mas esse é uma das principais dicas que eu costumo dar. Outra dica também que eu dou muito é buscar, né? Existe um elemento, se vocês lembrarem a minha história e a história do Matt também, para a gente chegar até aqui, a gente teve que se mexer, a gente teve que adotar uma postura ativa. Eu, lá em Israel, virei para a professora e falei, o que eu faço para fazer doutorado contigo? Eu não tinha nada. Tem que ser rato, né? Tem que ser rato, no sentido de ser cara de pau. Tem uma palavra em hebraico. Querem que eu fale hebraico? Tem uma palavra em hebraico que é exatamente isso. E é um conceito mundialmente famoso. Se chama chutzpah. Chutzpah é cara de pau. O não tu já tem. Então, vai e fala. Manda um e-mail para aquele professor que acha que pode te abrir portas, pode te apresentar sei lá o quê. Claro que não sejam sem noção. Sim. Ser cara de pau não é ser sem noção. Saber fazer. Você tem que ter uma estrutura ali, tem que ter alguma coisa, né? Faz o feijão com arroz bem feito e seja cara de pau. Porque muitas vezes isso vai te levar a lugares, como foi o meu caso, o caso do Matt. Cara, eu não tinha ideia que uma fala depois de um seminário lá em Israel, um seminário normal, uma aula que a mulher deu, eu ia mudar minha vida. Hoje em dia eu tô trabalhando para ela. A gente tá falando, foi em 2018 isso. 7 anos depois eu tô em Boston, num podcast com o Matt, com o Igor. Sacou? É tipo uma coisa assim, tem que ser cara de pau. Luciano Huck veio lá no laboratório. Tem que saber também... Tem que saber falar, tem que estar preparado para o momento da sorte. E aproveitar as oportunidades que você consegue. Eu vi uma oportunidade quando o Luciano Huck foi lá, de, cara, abre teu Instagram, fala para as pessoas, tenta coisas novas. E tá indo bem. Então eu acho que isso é uma boa... Eu conto essa história não pra me vangloriar, eu digo isso pra inspirar mesmo as pessoas. A galera tem que tentar mesmo. Porque quando você tenta, você sai daquela posição que você tava e talvez você consiga uma outra posição. E se Deus quiser, e se o acaso quiser, em Harvard. Isso, tem que se expor à sorte. Eu acho se expor. Porque todas as narrativas a gente sempre encontra a galera muito falando que sorte tá envolvida. Claro. Sempre, né? Porque é a hora certa, no lugar certo. Mas o principal é assim, então... Fique preparado para quando a sorte vier, você tá pronto para agarrar ela, porque senão não adianta nada. E eu acho que uma coisa importante de mencionar, assim, Igor, acho que muita gente fala isso para mim, me pergunta o que foi que eu fiz, né? E o que é que a pessoa pode fazer para chegar aqui um dia. Sim. E uma coisa que eu aprendi aqui, Daniel, me corrija se eu estiver errado, é que não existe uma receita de bolo para estar aqui. Acho que todo mundo aqui tem a sua perspectiva, a sua vibe diferente, a sua história, mas a coisa que foi fundamental para todo mundo, e eu vejo isso
com muita presença é que o cara fez o que amava. E aí, quando você faz o que você ama, é muito fácil você, querer fazer e trabalhar muito duro naquilo, sabe? Uhum. Sobre questões financeiras, no doutorado é muito tranquilo, porque você garante, assim, todo É o doutorado que você inverso, vier, você vai estar com E eles salário aumentaram, e né? tal. Eles aumentaram o salário aqui em Harvard agora. Eles sempre vão Tem um aumentando salário e sempre base que ajustam. eles consideram Era- pra todo mundo, É uns isso? 3 mil dólares por ali. Mas é meio que global, tipo, no sentido, todo aluno recebe igual ou é meio que vira, tipo, um funcionário que vai ter diferença de valor? Varia um pouquinho de departamento para departamento. Tá. Mas você pode adicionar atividades, por exemplo, o Matt deu aula. Você Isso, aí recebia acaba mais ganhando por mais isso. um pouquinho, É. E também, quando você vê escola por escola, muda um pouquinho. Então, não é porque eu tô em Harvard que eu vou ganhar mais de todo mundo. Entendi. É pela região. Então, sei lá, a região de esses Boston... 3 mil, perdão de interromper, os 3 mil dólares, a questão de moradia e tudo eles te dão ou você também tem que pagar com o que você ganha? Existe a opção de você morar no dormitório aqui, e o dormitório é muito mais barato do que as casas ao redor. Então, sei lá, você, pra dar uma noção assim, deve ser tipo uns 800 dólares por mês pra você Entendi. morar no dormitório. Pra você morar fora do dormitório, vai de 1.200 a 2.000, assim. Aham. Mas só, vale a Aqui é um pena- lugar muito caro. Exato, isso que eu ia falar. Boston é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Sim. É importante a gente ter isso em mente. E aí, já que é caro, eles botam um salário maior. Então, se eu Entendi. tivesse numa outra universidade, talvez eu ganharia um salário menor. Menor. Não porque a universidade é pior, mas porque a Entendi. região é mais barata. Exatamente. E aí, assim, sobre a graduação, na graduação, aqui, os brasileiros em particular, tem muitos brasileiros que têm muito dinheiro, mas tem muitos brasileiros que vieram também de condições financeiras desfavoráveis. Qual é essa proporção que você acha que é hoje, por exemplo? É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Eu acho que, assim, Harvard como um todo tem 150 brasileiros hoje, o que é Hoje. bizarro. Na época que você teve aqui e você começou também, qual era o número? Era bem menor? Não faz muito tempo. Eu acho que começou a mudar muito quando o Tabata entrou. Acho que a turma de Tabata ali foi a primeira turma que teve, sei lá, 10 brasileiros que entrou de uma vez, assim. Entendi. Mas eu acho que na graduação, a coisa que foi fundamental esse ano, que é muito legal, é que todo estudante que passa na graduação aqui em Harvard e tem uma renda anual inferior a 200 mil dólares por ano, Isso é novo. Acabou de começar. a ser acabou de começar, implementado. renda inferior a 200 mil dólares é de graça, tudo. Familiar, né? A renda familiar. Renda sim. familiar. Então, acho que isso para brasileiro é muito bom, porque Sim. para o cara que tá ganhando R$1 milhão por ano, né? Exato, pô. Então, assim, a maioria dos brasileiros aqui, 100% de bolsa, com tranquilidade, e aí Então, Exato. mas aí essa diferença proporcional de quem vê aí o caminho das pedras, mas para alguém que tá querendo, tipo, tá aspirando, tá escutando a gente hoje aqui, falando, pô, é muito distante, ou tem que estudar pra caramba, sei lá, não, acho que não é pra mim, às vezes tá desmotivada e tem o potencial de estar aqui. O que vocês diriam pra... Eu acho essa que eu pessoa. já comecei, né, a dar umas Sim. dicas. Eu vou continuar. Eu acho que é importante você lembrar que, e acho que o Matt vai concordar comigo, que a sua distância para a oportunidade é muito mais curta, muitas vezes, do que você acha que ela é. Então, por Um exemplo, ponto. mandar um e-mail vai te custar 10 minutos e talvez você tenha uma resposta. Muita gente que a gente conhece veio pra cá porque mandou um e-mail e o professor respondeu. Inclusive, lembra do professor Deus? Uhum. Ele é sabido de responder e-mail em 30 segundos. Você manda um e-mail, ele responde. Se ele não responder até 2 minutos, é porque deu merda. Tipo, o cara responde e-mail em 2 minutos. O cara é tão o foda. ministro da Ciência e Tecnologia, né, que eu comentei no início, Uhum. que é do Brasil lá, eu mandei um e-mail pra ele, ele respondeu em 3 minutos, e esse e-mail foi extremamente importante pra eu estar aqui também. A gente acha que as pessoas fodas não têm tempo. Na verdade, as pessoas fodas são as que respondem e-mail mais rápido. É bizarro. verdade, bizarro. verdade. É bizarro, loucura. Mas seria isso. Começa, faz, se exponha, como a gente falou, né? Manda um e-mail. Eu acho que, se você tiver condições, manda um e-mail dizendo que você quer passar 2 semanas, 1 mês no laboratório dessa pessoa, tentando conhecer e etc. Quer ir visitar. Lembra que também, vou usar a minha história de novo. Quando eu vim para Harvard, o e-mail que eu mandei para ela foi: eu queria visitar o seu laboratório. Eu nem falei que eu queria fazer nada. Uhum. Ela me chamou para dar um seminário. Eu, com o cu na mão, falei, bora. Mas, porra, tava nervoso. Um dos dias mais nervosos da minha vida. Né? Irmão. Mas cheguei, vambora. E uma vez que tu tem uma oportunidade também, né? aí Uma já coisa era. puxa a outra. Usa aquilo, irmão. Até uma coisa que a gente escutou muito na Brasil Conference, você vai lembrar, Igor? É o conceito de juros
cumulativo, né? Compostos. Compostos, juros compostos. Aí, ó, eu não sou da área. Aí. Só eu ensinando a galera de Harvard aqui, ó, galera. Juros compostos, aí, ó. Juros compostos. Ou seja, as suas atitudes hoje, você não tem dimensão de como elas vão impactar amanhã. E aí você começa fazendo uma coisinha, essa coisa com o tempo, ela vai crescendo. Inclusive o doutorado. O Matt não tem noção o que o doutorado vai servir quando ele passar do doutorado. Que eu já estou sentindo hoje em dia. O fato de eu ter um doutorado me abre muitas portas. Muitas portas. E tá se acumulando, sabe? Tá compondo, né? Os juros. E isso é só um exemplo. O e-mail que eu mandei lá atrás me fez conectar com essa professora. Agora eu conheço N professores por causa dela, inclusive o professor do Stent, que é, by the way, descobri, eu não mencionei aqui, é cofundador também da startup que eu trabalho. Nossa. O cara que fundou o Stent fundou minha startup. Tá vendo como a coisa compõe? A coisa vai compondo? Ou seja, eu encorajaria você, e vocês também, por que não? Todos nós, e eu também, a serem proativos. Tentar coisas. Ir, mandar e-mail, se expor, fazer iniciação científica, fazer um estágio, se mexer. Basicamente é essa a minha dica. Irado. Eu tenho duas coisas pra falar. Acho que a primeira é uma frase que me marcou muito, de um amigo meu que foi uma grande referência pra eu estar aqui hoje. Ele falava a seguinte frase: pior do que um estudante sem talento é um gênio sem amor e sem dedicação. E eu acho que eu lembrava muito da época que eu tava no colégio, e talvez vocês lembrem também, que a gente via como um gênio aquele cara que tava sentado lá no fundão, que não fazia nada, dormia, tirava onda e tal, chegava na véspera da prova, estudava uma coisa ou outra e tirava um 10. Eu não conheço esse cara aqui. Não existe pessoa aqui, eu digo e repito muito, assim, eu nunca vi nenhum gênio na minha vida, e eu tô aqui em Harvard, do meu lado só tem gente extremamente esforçada, assim. É a galera que se dedica muito, que tá sempre, tipo, no gás, fazendo muito trabalho e tal. Não tem aquele cara que do nada vai surgir com a solução. A solução, ela não surge assim. Ela surge no gás mesmo, no trabalho. Então, acho que essa é a primeira coisa. Se você quer estar aqui, se você quiser alcançar... Quem sou eu pra falar de sucesso? Mas se você quiser alcançar um sucesso na sua carreira, um sucesso nas coisas que você faz, tem que ralar muito, assim. Ralar bastante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma coisa que eu via muito quando eu tava querendo escolher minha carreira profissional, né? Quando eu tava querendo escolher minha graduação. Lá no Brasil, a gente vê muito sobre a Santíssima Trindade, né? Engenharia, Medicina e Direito. No fim das contas, eu acho que o que você tem que fazer é aquilo que você ama muito. Acho que eu volto a dizer o que eu tinha falado antes. Quantas pessoas que eu vi aqui que, amam a física e vieram fazer PhD em física e hoje são brilhantes na carreira. Eu acho que quando você faz alguma coisa que você ama muito, não tem esforço, velho. Você vai se dedicar e vai amar. E, quando eu comecei a gostar de física, eu chegava no meu quadro, lá no meu quarto, ficava resolvendo questão de física, de Olimpíada, virava à noite e tava me divertindo. Eu via como se fosse um videogame aquilo ali, sabe? Sim. E aquilo ali foi extremamente importante pra eu estar aqui hoje, velho. Eu me divertia e me divirto fazendo o que eu faço hoje. Então, parece que eu tô dando um gás muito grande e eu tô dando, mas no fim das contas eu tô com um sorriso no rosto. Não assim. sente que é trabalho, né? Não sente que é trabalho. Isso é a coisa principal. Dá o clássico burnout, que você não tá afim mais de fazer. E eu complementaria mais uma coisa que eu gostei muito das coisas que você falou, Matt, que a gente fala muito de que esse lugar aqui é o berço da inovação. Muitas Stent, sei lá, biomaterial para proteger feridas internas. O vírus do computador? Vírus do computador. A gente acha que essas ideias, elas nascem por genialidade. Cara, eu argumentaria que é 99% a pessoa estar antenada, lida. Trabalho duro. Leu todos os trabalhos que existem, tá totalmente por dentro daquele material. E aí, enquanto ela tá dando aquela corridinha no final de semana, opa, tem isso que aquela pessoa fez, mas ela não pensou nisso. Sim. O que aconteceria se eu fizesse isso? Aí nasce alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante, se eu tivesse que dar outra dica, é você estar antenado, lido, interessado. Perfeito. Estar fazendo. Isso que eu chamo de fazer feijão com arroz, né? A inovação. Contextualizado. A história das inovações, ela sempre. Ela não é uma história tão disruptiva assim do nada. É uma construção. Uma construção. O ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa, ela não nasceu do nada. Pra gente nasceu, né? Porque do nada. Mas não é. Já tem, sei lá, 40, 60 anos 80 anos de desenvolvimento de inteligência artificial. Entendeu? É sempre um passinho, um passinho. Então, se você pelo menos sabe onde é que o estado da arte tá,
você consegue dar espaço. Você Sim. dá aquela ideia. O stent que ele inventou, que é o stent que libera fármaco, foi inventado em cima do stent que não liberava fármaco. Hoje em dia, o que se usa é o stent que libera fármaco. Entendi. Sacou? Já existia, vamos dizer, Massa. até a ideia anterior. Exatamente. O cara foi lá e aprimorou. Exatamente. É isso que é fazer o feijão com arroz. Tem que ser estudioso, cara. Ninguém vai, como o Matt falou, ninguém vai ganhar um prêmio Nobel ou vai nada, inventar o chat GPT ou Facebook sem ser estudioso. Tem que ser estudioso. Irado. Pô, E isso não significa que você tem que ser bitolado também. Acho que isso é muito importante. Claro. bitolado você diz o quê? De tipo cabeça dura? Que fica só Nerdzão. fazendo aquele negócio, É. meu Deus do céu, eu tenho que fazer... Vocês são dois É caras isso. pra mim que, vamos Não, dizer assim, até resenha. a galera vendo o podcast, é o inverso do que você se espera de um aluno de Harvard. Pra verdade. galera que é distante, igual você fala, endeusar a parada, parece que a gente vai chegar aqui, a galera é antissocial, cada um tem a sua bolha Tem e disso, tal. tá? Tem Não, disso. Tem Mas essa isso galera. tem em todo, vamos dizer É. assim, em todo lugar. Todo lugar. Né?